Bom dia, senhores. Nessa época de crise econômica ocasionada diante da pandemia do coronavírus, há o conflito de dois bens jurídicos protegidos constitucionalmente, ou seja, o direito à vida e à saúde, no sentido de evitar-se a propagação do vírus. Por outro lado, ao bem jurídico tutelado seria o desenvolvimento econômico e a busca do pleno emprego. Ou seja, de um lado ao direito à vida e à saúde, e de outra banda ao direito ao desenvolvimento econômico e à manutenção do trabalho, do emprego. Nesse confronto entre dois bens jurídicos tutelados constitucionalmente, quais deles deve prevalecer? Antes de começar a desenvolver esse vídeo, peço aos senhores que se inscrevam em nosso canal e também que façam comentários. Ou seja, queria também saber a opinião dos senhores, qual medida deve prevalecer, ou seja, as medidas sanitárias preventivas, no sentido de evitar aglomeração de pessoas, ou a garantia do desenvolvimento econômico e a manutenção do trabalho. Então, qual a opinião dos senhores? Para que haja discussão dessa matéria, primeiramente precisamos saber a respeito dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ou seja, a razoabilidade ela tem origem nos ensinamentos do constitucionalista norte-americano Ronald Dworkin, que defende que, ou seja, esse princípio trata-se no equilíbrio, na interpretação de determinada norma constitucional, para que sejam evitados excessos e desvirtuamento da vontade do poder constituinte originário. Então, no caso analisado, em tese deve ser respeitado o núcleo essencial de cada princípio, ou seja, um princípio ele não deve ser aplicado em detrimento de outro, ele não pode anular totalmente outro princípio, ele tem que respeitar o núcleo básico. E por outro lado, o princípio da proporcionalidade, ele foi desenvolvido pelo constitucionalista alemão Robert Alexy, que no caso da colisão entre princípios constitucionais, segundo o constitucionalista alemão, deve ser aplicado para solucionar essa controvérsia, deve ser aplicado 3 máximas parciais, ou seja, a adequação entre os meios e fins, a necessidade, que é o uso do meio menos oneroso possível, e a proporcionalidade em sentido estrito, ou seja, as vantagens devem superar as desvantagens. E também, após essa breve digressão, é importante ressaltar que o direito à vida, e à saúde estão previstos no artigo 5º e artigo 196 da Constituição Federal. O artigo 5º fala que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Brasil a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade. Artigo 196, ele sustenta que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Por outro lado, no artigo 170, ele estabelece que a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e da livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os princípios seguintes: a busca do pleno emprego. Ademais, o artigo 3º da Constituição Federal se constitui um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, garantir o desenvolvimento nacional. Ou seja, há um confronto entre dois bens jurídicos tutelados constitucionalmente.
Então, é interessante ressaltar que, por exemplo, o direito à vida e à saúde, em tese, ele tem prioridade, pois a partir desse direito decorre todos os demais, oriundo da dignidade da pessoa humana, nos termos do artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. Então, se as medidas adotadas pelo governo são necessárias para que seja evitada a propagação do vírus, tais como fechamento de comércio que não sejam essenciais, medidas para evitar aglomeração de pessoas, restrição em relação ao transporte público, o transporte aéreo, seja restrição em relação à entrada e saída de pessoas em municípios, em estados. Ou seja, se tratarem de medidas necessárias, ou seja, tratam-se de medidas adequadas para evitar a propagação do vírus. Necessárias uma vez que não há outra medida adequada para se fazer, uma vez que o Sistema Único de Saúde, o sistema público, seja o sistema privado, não tem leitos suficientes para atender as pessoas necessitadas no caso de uma propagação acelerada do vírus. E a proporcionalidade em sentido estrito, ou seja, as vantagens devem superar as desvantagens, ou seja, é mais importante preservar a vida das pessoas, evitar-se a propagação do vírus e evitar o colapso do sistema de saúde, do que o Estado priorizar o desenvolvimento econômico, no caso de uma epidemia. Isso é um primeiro entendimento que poderia ser sustentado. Não obstante, se a quarentena, a adoção dessas medidas restritivas, ela for demasiadamente prolongada, nesse caso ela poderia afetar o sistema econômico do país e até mesmo a garantia do trabalho, uma vez que poderia haver demissão em massa e uma queda vertiginosa do desenvolvimento econômico do país. Então, o que eu entendo é que, no caso de medidas adotadas de forma temporária e não prolongada, para que seja evitada a propagação do vírus, no caso são medidas que atendem ao princípio da proporcionalidade, ou seja, são adequadas, necessárias e proporcionais em sentido estrito. Não obstante, se a adoção dessas medidas for demasiadamente prolongada, nesse caso, deveria prevalecer o princípio do desenvolvimento econômico e a manutenção do trabalho, uma vez que se for adotado de forma demasiadamente prolongada, haveria uma séria crise econômica diante que poderia implicar no desemprego em massa e até mesmo na falência de várias empresas. Então, é uma questão bastante controversa, mas entendo que, no caso de adoção de medidas temporárias, de forma que não sejam demasiadamente prolongadas, nesse caso deve prevalecer o direito à saúde e à vida, ou seja, as medidas restritivas, para que seja evitada a aglomeração de pessoas. Isso para que seja evitada a propagação do vírus e o colapso do sistema público de saúde, bem como também sejam evitadas a morte de milhares de pessoas. Por outro lado, se as medidas forem demasiadamente prolongadas, aí nesse caso não seria atendida a proporcionalidade, uma vez que colocaria o desenvolvimento econômico e a busca do pleno emprego em risco de forma exagerada. Então, nesse caso, é preciso analisar essas duas situações. Então, eu entendo que, no caso de adoção de medidas temporárias, que não sejam demasiadamente prolongadas, nesse caso, deve prevalecer as medidas
que visam proteger a saúde e a vida das pessoas, ou seja, medidas restritivas em relação ao comércio, ao trânsito de pessoas, para evitar-se a propagação do vírus. Por outro lado, se essa medida for demasiadamente prolongada, colocando em sério risco o desenvolvimento econômico do país, bem como gerando desempregos em massa, que seria uma verdadeira catástrofe social, aí nesse caso, eu entendo que após a adoção de medidas temporárias e provisórias em tempo razoável, a partir da adoção dessas medidas, neste caso aí deveria sim prevalecer o bem jurídico do desenvolvimento econômico. Então são duas situações bastante distintas. Queria saber a opinião dos senhores que pensam a esse respeito de uma situação controversa, mas eu acredito que as medidas restritivas a priori devem prevalecer, uma vez que visa a manutenção do direito à vida e à saúde das pessoas, desde que não sejam medidas de forma demasiadamente prolongadas. Ou seja, a partir do momento que for excedido esse tempo razoável, ou seja, a partir do momento que for aplicado de forma prolongada essas medidas, aí nesse caso aí sim poderia afetar o desenvolvimento econômico, social, gerando desempregos em massa e uma crise social sem precedentes. Aí nesse caso, se for a adoção de medidas de forma extremamente prolongada, de forma exagerada, nesse caso deve prevalecer o desenvolvimento social e busca do pleno emprego. Então essa é a opinião que eu tinha, o assunto que eu tinha a explorar com os senhores essa semana. Caso tenham dúvida, façam comentários. Queria também saber a opinião dos senhores, porque como estamos num Estado democrático de direito, é importante ouvirmos as opiniões, ainda que não sejam aquelas que temos preferência, para que realmente possamos refletir a respeito das melhores medidas que estão sendo adotadas para a busca do bem comum e da pacificação social. Muito obrigado pela atenção de todos. Bom dia.